pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio da Costureira. E no episódio de hoje, no episódio dessa semana, eu estou aqui com a convidada Marlene Mucay, que esteve aqui no nosso estúdio durante toda essa semana gravando aulas novas, gravando um mini curso que vai ser no mês de setembro desse ano, maravilhoso. E claro, toda vez que a gente tem um professor ou uma professora por aqui, a gente precisa fazer um episódio especial desse podcast para trazer para vocês uma entrevista, um conteúdo legal, uma conversa, né? Um bate-papo. Então, Marlene, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio de podcast da Rádio da Costureira. Prazer é meu estar aqui de volta, não só com você, como com toda a equipe, com todos vocês que estão assistindo. Isso aí, a gente teve uma semana de bastante trabalho, gravamos muito e vamos encerrar hoje com esse episódio, né? Então, para o episódio de hoje, além da gente falar no final um pouquinho sobre o mini curso, porque eu sei que o pessoal também tem bastante curiosidade de saber o que a gente preparou dessa vez, né? Afinal, é o 5º mini curso gratuito, mas o grande assunto do episódio de hoje vai ser o nosso 3º projeto juntos. Então, é sobre ele que a gente vai falar. Mas antes da gente começar, eu queria também lembrar o pessoal que aqui na Rádio da Costureira, embora esse episódio não está sendo ao vivo, você pode e deve deixar o seu comentário, escrevê-lo aqui, porque a gente faz ele em formato de estreia, então você consegue escrever o seu comentário ao vivo. Diga aí se você é aluna ou não dos cursos da professora Marlene Mucay, de qual curso que você é, e vai comentando aqui no chat pra gente, porque a gente lança ele como estreia e vai acompanhando ao vivo os comentários de vocês. Então, Marlene, ó, dessa vez, assim, eu não vou pedir da tua história, não vou pedir muita coisa nesse sentido da vida pessoal na entrevista, né? Porque a gente já fez uma entrevista uma vez, né? O pessoal talvez já tenha assistido, talvez não, mas aqui no canal do YouTube da Maximus ou até no canal da Marlene tem tem essa entrevista postada já, a gente fez acho que um ano, acho que foi ano passado, né? A Marlene falou muita coisa legal, uma entrevista muito bacana também sobre essa parte mais pessoal da vida dela, né? Enquanto mãe, enquanto esposa, mas muito profissional também. E o episódio de hoje é pra gente falar desse 3º projeto, que se chama Projeto Moldes, Moda e Estilo. Não é um curso, não é um 3º curso, e é isso que a gente quer explicar para vocês. Então, Marlene, deixa as honras com você. O que é o Projeto Moldes, Moda e Estilo? Então, esse projeto ele vai ter moldes prontos para você baixar, imprimir, recortar e usar, né? Além desses moldes prontos, ele não vai ser assim, um projeto só com moldes prontos. Ele tem também muitas aulas. Aulas de como você adaptar esse molde para seu corpo, aulas de ajustes, aulas de várias técnicas que você necessita para que você use esses moldes, né? E além disso, ele também vai sempre falar, né, tem uma parte dele que eu falo sobre tendências, cores, o que é importante para a moda, o que é importante para a confecção. Então, assim, ele é um projeto que ele pega, basicamente, ele tem moldes prontos, né? Já tem muitos, né? Já tem 50 moldes prontos e vai ter mais, porque todo mês eu vou colocando um molde novo, né? Todo mês eu vou colocando um molde novo. Então esses moldes prontos, eles estão em tamanho real, porque assim, no meu site tem um esquema de modelagem. Quem conhece o meu site, marlenemucay.com.br ou marlenemucay.infantil.com.br, lembra que lá eu tenho um esquema que é feito no tamanho de uma folha de sulfite e ali você usa aquelas medidas que eu coloquei ali para reproduzir o molde em tamanho real, né? No curso eu ensino você a fazer molde sob medida no curso, modelagem profissional de malhas e modelista profissional de tecido plano, eu ensino você a fazer o molde do zero, né? A partir das medidas prontas. Esse eu já estou dando o molde pronto, então ele vem em tamanho real e em duas formas para você imprimir. Ou você imprime ele numa plotter, que seria uma gráfica, aquelas gráficas que imprimem planta de casa, né? Ou você imprime numa impressora comum, dessas que muitas pessoas têm em casa, que vai sair no tamanho de uma folha de sulfite, depois você monta como quebra-cabeça. Além disso, tem muitas aulas lá que eu ensino as técnicas de ajuste. Ou seja, você usou o molde pronto, mas o molde ele é feito de acordo com uma tabela e nem sempre ele vai ficar certinho. Ele precisa, às vezes, de alguns ajustes e todas as técnicas de ajustes tem aula.
E outra coisa, ele vem graduado. Tem o molde modinha, que ele vai do 36 ao 44, sempre graduado em 5 tamanhos. Do 36 ao 44. Tem o molde plus size, que é do 46 ao 54. E confecções, muitas das confecções, elas trabalham ou com um determinado grupo só modinha, tem aquela que trabalha só o plus size do 46 ao 54. Então eu quis abranger todos os grupos, né, de confecção. E também você pode usar para si mesmo, né? Até a gente tem aqui, Marlene, para mostrar para o pessoal. Na verdade, assim, na edição, a gente consegue mostrar melhor, né? O pessoal vai colocar aqui no vídeo. Mas a gente trouxe para mostrar para vocês aqui, olha, como fica o molde. Então, esse aqui, por exemplo, ele foi montado já em folha A4. Ele não foi impresso em plotter. A gente imprimiu ele colorido, né, na impressora comum, gente. Folha A4 é aquela folha suíte de impressora caseira, né, doméstica. E a Marlene montou, seguindo aqui todas as orientações. Veja só que não parece, né, Marlene? Porque a gente olha assim, parece que ele foi impresso em gráfica. E até foi feito assim, né? Eu pedi que fizesse a digitalização com cores separadas para facilitar para você tirar o molde, para montar e para depois você copiar. Tem aula ensinando a montar o molde, tem aula ensinando a copiar o molde para você não perder, porque se você recorta, você perde, né? Para você ir copiando dentro, né? Tem a aula ensinando a testar esse molde, né? No corpo, né? No manequim, para você ver se precisa de ajuste ou não, e tem as aulas de ajustes. Então ele é bem completo, né? Assim, uma coisa que é diferente, pessoal, desse projeto, de todos os cursos que a gente tem aqui na Maximus, dos cursos de modelagem da Marlene também, é que ele é em formato de assinatura, né? Então o que significa? Você vai pagar um valor, e no finalzinho desse episódio a gente vai falar o valor do projeto, você vai pagar um valor para receber não só esses 50 moldes, onde já vai estar lá para começar, quando a gente lançar o projeto, como também para receber todos aqueles que forem entrando uma vez por mês, que serão 4 moldes por mês. Então, nesse valor de assinatura, o que significa? Significa que em algum momento você vai ter que renovar. Então, é uma assinatura anual. Você paga esse valor, você tem essa assinatura por um ano, onde você vai receber os 50 que já estão lá e todos os outros que forem entrando no decorrer daquele ano. Então, Marlene, você é melhor de conta que eu, 4 vezes 12 meses são quantos moldes? 4 vezes 10, 40, isso, né? 44, 48. Então, em um ano, entram mais 48 moldes, né, dentro dessa assinatura. Isso. E daí, se você quiser continuar, isso não é obrigatório, mas se você quiser continuar dentro da assinatura para continuar recebendo os moldes que vão entrar, você paga 50% do valor inicial. Então, né, metade ali do preço que você pagou a primeira vez para entrar. E é legal a gente explicar, então, Marlene, por que essa assinatura, ela é em formato de assinatura e não é como o curso, né? Porque o curso é pago um valor e você tem acesso por 5 anos a tudo que vai entrando lá. Depois dos 5 anos, se você quiser continuar dentro do curso, claro, daí você tem que comprar o curso novamente. Já essa assinatura de moldes, ela é um pouco diferente, você precisa pagar anualmente, porque vão ter as lives. Então eu queria que você explicasse um pouquinho. Porque assim, ele é pago anualmente porque ele vai sendo, como se diz, alimentado mensalmente. Então assim, eu vou estar, por exemplo, o curso ele já está praticamente fechado. Então assim, eu levei, foram 3 fases, então eu levei 1 ano e meio para gravar o curso, né? O outro curso, os outros 2 cursos. Então, assim, ele agora está fechado, então eu não preciso mais ficar gravando aulas para ele, a não ser, assim, as aulas bônus. Quando a gente lança o mini curso, tem aulas novas, eu coloco lá. Se bem que agora vai entrar, nos 2 cursos, vai entrar a gradação de molde que tem nas apostilas e eu já tinha é um módulo novo. Feito aula. Então, vai entrar um módulo novo para os 2 cursos anteriores, que ensina modelagem a partir do zero. Esse daqui eu vou estar eu vou estar colocando lá moldes novos todo mês, por isso que ele é por assinatura, né? Então, porque ele exige, não é um trabalho só meu, né? Eu faço todo o molde, aí tem a moça que digitaliza, tem, né, todo um processo que cria assim, uma equipe, que ela precisa ser paga, né? Não tem como ficar ali alimentando, colocando material sem ter uma renda futura.
né, assim, uma nova venda novamente, né? E a própria escolha, né, Marlene, dos moldes que vão entrar naquele mês é uma escolha assim, estratégica, porque Sim, vai ser você faz todo um estudo, né, das tendências, da estação que está por vir, do auge do momento. Eu vou pôr um exemplo agora, né, pessoal? Esse episódio ele vai ao ar mais ou menos no final de agosto, mas a gente está gravando aqui no finalzinho de julho. E tá o lançamento do filme da Barbie. Só ninguém aguenta mais, só se fala da Barbie. Se esse projeto, por exemplo, já tivesse sido lançado, muito provável que nesse mês eu estaria as roupas da Barbie. Porque sempre eu vou colocar, né, como molde de acordo com a lei da oferta e da procura, né? Se é verão e está usando um determinado estilo de blusa, esse determinado estilo de blusa vai estar lá, né? Por isso que é um projeto muito bom para quem quer fazer para vender, por exemplo, porque eu vou estar sempre colocando coisas que estão usando naquele momento, né? E só um detalhe, ele vai ter modelagem feminina, também masculina e também infantil. Eu vou colocar um grupo de moldes infantis, um grupo de moldes masculino, mas o que vai ter todo mês vai ser no feminino, né? O masculino só se houver necessidade, porque a moda masculina não muda tanto assim, né? Havendo necessidade, assim como infantil, né? Então já vai ter um grupo, além disso, só colocar aqui. Eu não estou só colocando o molde vamos supor, eu vou dar um exemplo, vamos supor que seja esse vestido. então tem um molde lá, tem um exemplo, tem um molde lá. Aí tem também as bases, para quem quer imprimir uma base, a base é aquele molde que você usa para transformar em outra coisa. Então também tem molde básico, eu coloquei base de corpo com pence, base de corpo sem pence, que você pode usar para criar outros modelos que não estejam aqui dentro da plataforma, né? E também, eu coloquei também até um molde desse bonequinho aqui, tá em papel, por isso que ele tá assim perfeitinho, bonito, com o formato do busto. Mas isso daqui é um manequim meia escala. O que é um manequim meia escala? É um manequim que tem a metade das medidas reais. Então esse aqui é um manequim meia escala, tamanho 40. Para que serve isso daqui? Serve para testar, para criar. Então muita gente, né, usa para fazer criações, porque aí você faz da meia escala, você não gasta tanto tecido em peça piloto, né? Então geralmente o manequim meia escala é quando você quer fazer uma peça no tamanho, na metade daquele tamanho, para não gastar tecido com peça piloto e para ver se é o jeito que você quer, se você vai querer ombro menor ou maior, mudar o zíper, mudar o botão, né? Então, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Esse daqui é para você fazer em tecido de algodão cru. Você faz em tecido de algodão cru, enche lá dentro de enchimento de travesseiro, de almofada, deixa ele bem firme, que dá para você fincar o alfinete, você pode pôr no suporte, ou deixar assim. Então, vamos supor que você quer testar um molde, mas você não quer gastar o tecido para testar. Então, você pede lá, por exemplo, para imprimir, na própria impressora comum, dá para você imprimir com a metade do tamanho que ele é. Entendeu? É só colocar 50%. É 50% do tamanho. Na hora de fazer a impressão. Fazer a impressão. Tanto na plotter quanto para montar. Então, ele vai imprimir na metade do tamanho. Você pega o tamanho 40%. Você faz a peça no tamanho 40, meia escala, que a gente chama meia escala, e testa no seu manequim para ver o caimento, o jeito que você quer, se você quer alterar alguma coisa. Então é para isso que serve esse manequim, tá? Geralmente as confecções usam muito para ver, né? Porque às vezes você imprime, você quer aquele molde, quer aquele modelo, você tem um tecido que às vezes não vai ficar tão bom, ou às vezes vai ficar e você não tem certeza. Então aí você testa não só o molde, como testa o tecido também. Isso é muito importante para quem é estilista, para quem cria modelo e também para confecções, né, que economiza. E Marlene, agora que a gente vai lançar esse projeto que faz, nossa, mais de um ano já que ele está em andamento, assim? Mais de um ano que a gente pensou no projeto, que a gente começou a construir, né? E que a gente, porque não é uma coisa tão simples, assim, por exemplo, eu faço lá o esquema, eu envio para a Miriam, que é a que está fazendo a digitalização, e às vezes a digitalização a gente tem que conferir, né? Para ver se vai dar certo, se está certo com aquilo que eu projetei, se a curva da capa está como eu quis. Então, assim, foi um processo entre eu e a Miriam, que eu fui ensinando a modelagem para ela e ela foi colocando dentro do programa e, né, acertando, ajustando para sair do jeito que eu queria, que saíssem os moldes, né?
E, então, assim, levou tempo até para a gente elaborar essas cores, como a gente ia fazer, né, como a gente ia determinar o layout. O padrão ali, né? O padrão, o layout, ele vai também, não é só o molde. Aí, assim, né, então vai uma capinha, que aqui, por exemplo, então tem aula até eu ensinando como guardar o molde, como usar essa capinha. Que aqui tem até um espaço para você anotar, né? Se, por exemplo, modelo tal, eu vou usar, vamos supor, você vai pôr o tecido que você vai querer usar. E ele tem as instruções de montagem de cada molde. Então, nessas instruções, aí eu explico quanto de folga de vestibilidade eu coloquei, eu explico a metragem, eu tenho lá, né, o quanto de tecido você vai gastar, eu tenho tecidos que eu sugiro. Aí vem os aviamentos que você vai usar para fazer, as instruções de montagem e como colocar margem de costura. Isso é importante eu falar. No projeto, os moldes não vão com margem de costura. Aí você fala assim, mas os moldes prontos que a gente compra tem margem de costura. Por que eu não coloco? Porque eu já percebi, eu vendo moldes prontos, até a máxima que vem, já com margem de costura. Então, o que às vezes acontece quando dá errado? Porque a mão da gente é mão humana, então quando você vai cortar, às vezes você vai cortando ali, você encosta o molde, corta, um pouquinho que você coloca 0,25 a mais de cada lado, quando você vê esse 0,25 a mais em 4 partes, né, já vai ser 1 centímetro, aí a gola já não encaixa, porque ela vai faltar aquele 1 centímetro a mais que você colocou, de 0,5 de cada ponto. Então é muito complicado. Então eu preferi fazer ele sem margem, e você escolher a margem que você vai colocar de acordo com o seu acabamento. Porque vamos supor que você vai fazer costura francesa, você vai precisar pôr 1,5 de margem aonde você vai costurar a costura francesa. Vamos supor que aqui no decote, né, você, por exemplo, eu sugiro ali um revel, como essa blusa, mas você não quer com revel, você vai com viés. Aí você vai com viés, você não vai aparente, você já não vai precisar pôr margem no decote. Mas se o molde vier com decote, você vai ter que recortar aquela margem, aí você não vai saber quando foi colocado ali ou vai dar defeito. Então eu preferi colocar sem e ensinar você a colocar, tá? Então isso é uma coisa importante. Então o molde vai pronto, você, e a margem de costura vai ser uma escolha sua, tá? E tem várias aulas ensinando a margem de costura. Tem várias aulas ensinando a colocar, até plano de corte também. Né? Porque assim, embora a gente não seja um curso onde é ensinado a fazer a modelagem do zero, tá cheio de aula nesse projeto, né, Marlene? Sim. Além de todas essas que você já falou até aqui, tem até aulas também sobre tendência de moda, como fazer interpretação de moldes. Né? Eu até queria que você falasse também um pouquinho dessas aulas que você colocou ali dentro, que não são, todas não são as mesmas aulas do curso, são aulas que foram gravadas, muitas delas especificamente para o projeto, ensinando assim, desde como cortar, como montar, tudo bem detalhado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas aulas que tem lá. Sim, então, assim, por exemplo, como montar os moldes, como usar, como copiar, como recortar, como você, por exemplo, vamos supor que você tenha o busto, assim, o teu busto é 40, mas o seu quadril é 44. Eu ensino como você tirar esse molde, né, com as suas medidas, ou seja, como eu vou pôr o papel em cima e eu vou copiar o meu busto 40 e meu quadril lá de outro tamanho, como eu fazer essas adaptações. Como eu corrigi cava, como eu corrigi decote, né? Então, tudo isso tem nas técnicas de ajustes, né, que eu coloquei. Então, assim, como colocar margem de costura, como fazer o planejamento do tecido para você colocar o molde em cima, para render e para você cortar, entendeu? Então, tudo isso vai explicado em aulas à parte. E à medida que for havendo necessidade, como ele é uma assinatura, eu vou gravando mais aulas. Então, por exemplo, vamos supor que tem várias pessoas que falaram assim, eu queria que... eu vejo pelas perguntas, né? Que vocês vão fazer perguntas. Fala assim, eu tive dificuldade para isso, eu não consegui montar isso aqui, eu não consegui... Aí eu gravo aula, você entendeu? Aí de 6, só que essas aulas vão estar sempre entrando de 6 em 6 meses, que é quando eu venho aqui e gravo. Mas eu sempre reúno naqueles 6 meses, eu faço isso com os outros cursos, todas as perguntas, aquelas que foram recorrentes, aquelas que mais perguntaram, eu esclareço. E lá na plataforma você vai poder perguntar, vai ter um grupo no Facebook onde você vai poder enviar foto. E geralmente, quem é minha aluna já sabe nos cursos que eu ensino a modelagem do zero, que lá no Facebook ela pode pôr a foto do molde, com a foto da roupa no corpo e dizer, ficou com esse defeito aqui.
E eu geralmente desenho em cima. Eu pego, ponho no WordPad, pego lá e traço. Ó, você vai diminuir aqui nesse canto, você vai cortar aqui, você vai melhorar aqui, você vai ajustar aqui. Então eu sempre dou essa orientação, né? Desenhando em cima do que você me enviou para poder te explicar melhor, né? E às vezes até faço algum videozinho, como foi o último, que foi de um casaco, né? Que eu fiz a costura também, e as pessoas estavam tendo dificuldades, né? De acertar, porque o tweet ficava enrolando e eu gravei um videozinho explicando como resolver aquilo ali. Então, videozinhos curtos eu coloco ali, tá? Também explicando. Então, o projeto ele também tem suporte, né? Sim, então, suporte. as alunas que têm dúvida, quem está assistindo a gente aqui que já é aluna da Marlene, de algum dos cursos ou até dos dois, já sabe como que funciona o suporte lá na Hotmart, que é a plataforma. Inclusive o projeto, a gente esqueceu de falar, é dentro da Hotmart. Então assim, vocês já conhecem, já sabem como que funciona. É uma plataforma assim muito intuitiva, né? Fácil de baixar as coisas lá. E mesmo quando você não acha fácil e tem dificuldade, tem a equipe da Maximus que vai lá, que te ajuda, te mostra onde que vai ter um tutorialzinho feito, né, pela Miriam mesmo, que vai fazer, explicando como baixar, como imprimir, como pôr a configuração certinha para imprimir. Né? Porque, quer ver, vou dar até um exemplo assim. O molde, aqui não tá, porque isso aqui é a parte das costas. Não da parte, né, da primeira página do molde, vem um quadradinho aqui com um pulo. Então, quando você imprime, você tem que medir aquele quadradinho, que se ele está exatamente com um pulo positivo, significa que você está imprimindo certo. Então, todo o molde vai estar sendo impresso com o tamanho correto. Se der um pouco maior ou der um pouco menor, significa que a configuração da impressora precisa ser alterada. Então, sempre você imprime sempre a primeira página que tem aquele quadrado para conferir. Né? Se deu certo, continua. O resto. Então, isso ela vai ensinar, isso vai ter vídeo também ensinando, tá? Então, né, como baixar, como tirar, né, esse molde e como usar o molde, eu gravei aulas, tá? E daí assim, pessoal, para quem que é essa assinatura, para quem que é esse projeto, já que ele não é um curso de modelagem, é para aquela pessoa que quer praticidade para fazer os moldes. Então assim, às vezes você sabe sim modelagem, porque sabia antes ou porque aprendeu com a própria Marlene, mas você quer ter os moldes ali na palma da mão. Você quer ter já aquela base para transformar de forma fácil, porque no curso de modelagem não tem molde pronto. Não. O curso de modelagem ensina você a fazer o molde pronto. Aqui tem os moldes prontos. Então, até aqui na edição, né, desse episódio, a gente já mostrou bastante imagens. Vocês viram que não tem nada a ver com os esquemas de modelagem que tem no blog da Marlene, é totalmente diferente. É molde pronto. Para quem já comprou moldes no site da Maximus, da Marlene, sabe como que é, né? A diferença é que daí, comprando no site da Maximus, o molde chega para você prontinho na tua casa. Você e a diferença é que no que vai, né, ter medido, ele é assim, separadinho um por um, ele tem a margem só de 1 centímetro toda a volta. Sim, esse eu não pus exatamente para evitar que dê problema se você alterar essa margem. Isso que eu ensino a colocar, né? E também porque ele já tem o tamanho um dentro do outro. Se colocasse margem aqui, ia virar uma bagunça, né? As pessoas não conseguiam entender. E se a gente, mas ficaria mais complicado, eu acho, até da montagem. E se a gente não tivesse feito, se a gente não tivesse colocado ele um dentro do outro, para esse projeto, a pessoa teria que gastar muito papel também, né? Porque para imprimir um por um de tamanhos diferentes também seria complicado. Então, tudo isso a gente avaliou antes de rodar o projeto, né? Chegamos numa conclusão e é algo que a gente quer ouvir vocês também, porque é um projeto que está sendo lançado agora. Então, as primeiras alunas que entrarem dentro desse projeto vão dar opinião, vão falar o que estão achando, vão pedir o que está faltando. Inclusive, Marlene, assim, o projeto está sendo lançado já com 50 moldes e a partir de então do lançamento, a cada mês entram 4 moldes, que é o equivalente a 1 por semana, né? Para esses 50 moldes que já estão lá, qual foi assim, o seu critério para escolher? Eu escolhi aqueles, primeiro eu comecei com os clássicos, aqueles que tem que ter o vestido tubinho, a camisa, né, a calça social. Então primeiro eu fui fazendo os moldes de todos os clássicos, né, aquelas peças que não saem de molde, que são neutras. Depois eu escolhi, por exemplo, fiz lá vários modelos de blusa. Então eu peguei vários modelos de blusa alterando manga, alterando decote, um decote V, outra manga princesa, outra manga comum, outra manga copinho. Então eu fui fazendo essas modificações. Assim como blusas de manga comprida, com decote assim, decote assado,
o drapeado no decote, eu fui fazendo essas alterações. Saia também, eu peguei a saia clássica, reta e lápis, que é a clássica, e depois eu pus a evasê, né? E assim eu fui indo. Então, agora, assim, tem corpete, né? O corpete que se usa para fazer o vestido da barba, ou um vestido de casamento, né? Então, assim, o corpete com bojo e o corpete, né, com recorte. Roupas com determinados recortes, casacos, né? Blazer com pence, blazer com recorte princesa, blazer, casaco, né, sobretudo. Então, assim, eu fui colocando, primeiro eu comecei com os clássicos, depois eu fui colocando o que estava na moda, né? Para gerar esses 50. A partir desses 50, né, ainda, por exemplo, quando ele for lançado lá em setembro, em outubro eu já vou estar colocando moldes que estejam na primavera, verão nesse momento. Ou seja, você está sendo lá em setembro está usando isso, eu coloco, certo? Então eu vou seguindo, a partir do momento que ele for lançado, eu vou seguindo a moda e a lei da oferta e da procura. Se aquele modelo muita gente está pedindo, né? Então eu coloco. Agora eu coloco o esquema no site, eu coloco aquilo que as pessoas estão pedindo. Se eu vejo lá, por exemplo, agora estão me pedindo o vestido da Barbie, né? O xadrezinho rosa. Então, assim, é muita gente, todo mundo me pedindo o tempo todo. Tem no site até, já tem um vestido com igualzinho, com prega, o mesmo, só que as pessoas querem com a foto, né? Então eu tenho que fazer, atualizar, né? Comprimento, etc. E colocar lá. Então, o próximo esquema é o esquema que saiu em agosto, do vestido da Barbie. Porque às vezes, acontece muito assim, às vezes a moda no Brasil, ela não é igual em todos os lugares, né? Então assim, até uma vez eu falei isso aqui quando eu vim pra cá, porque eu observo muito, eu tenho essa mania de, gente, nem quem não me conhece, né, não sabe, mas eu sou assim desde criança, quando eu era adolescente. Então lá na minha cidade tinha uma praça que ficava, que antigamente foi uma prefeitura. Então, assim, eu tinha uma amiga que morava de um lado e eu morava do outro. Então, a gente se encontrava ali para ir para a escola. E eu ficava ali de braço cruzado, sentada no banco, aí ela sentava ali e falava assim, falta 10 minutinhos, vamos observar o povo. Aí, assim, as pessoas passavam assim, olha o vestido que ela está usando, olha, mais curta, ela gosta de coisa que não sei o quê. Eu ficava reparando. Eu sei que não é bonito, mas eu sempre fui reparadeira, sempre fui. Né? Se eu olho para você, eu já medi você. Então, eu já sei assim, por exemplo, eu analiso toda a roupa que você está usando, né? O caimento, etc, etc. Então, quando eu vou em uma cidade diferente, num lugar, então eu vou analisando aquele lugar. E você vê que a moda no Brasil não é igual. Por exemplo, aquilo que as pessoas gostam de usar aqui em Toledo, nessa região do Paraná, é muito diferente das roupas que o pessoal em Santos, onde eu moro, usa. E muito mais diferente das roupas que, por exemplo, são usadas na capital, São Paulo, ou na região onde eu tive loja, que era Itatiaia, Resende e Penedo, no Rio de Janeiro. Então, assim, quando você vai fazer para vender, você tem que prestar atenção no seu local, não no que está usando lá na outra cidade que você foi, mas, né, da preferência do povo. Porque, por exemplo, em determinado lugar tem pessoas que não usam um determinado comprimento de saia nunca, ela não vai usar, aquilo não vai pegar. Está na moda, apareceu na novela, mas ninguém naquele lugar vai usar. Então, assim, são coisas que você tem que observar. Então, por exemplo, para fazer tudo isso, aquilo que eu ponho no site, aquilo que eu ponho, que eu vou fazer aqui o molde, eu vou analisar aquilo que as pessoas mais estão pedindo. Então, por exemplo, é muito comum as pessoas enviarem no grupo do Face que eu tenho, um grupo que é para todo mundo, aberto, que não são dos alunos, é para todo mundo. Então, me manda uma foto de modelo. Então, às vezes, aquela foto de modelo teve assim, umas 5 curtidas. Significa assim, que num grupo de mais de 130, 140 mil pessoas, é muito pouco, né? Quer dizer, a maioria não gostou. E ali tem gente de todos os lugares do Brasil. Aí tem um que de repente foi lá assim, 1000 e tantas curtidas. Aí eu sei, esse daí tem que ir pro blog, porque a maioria está querendo. Então é o modelo que agradou a maioria. Então eu tenho esse critério para selecionar, certo? Então é a mesma coisa, eu vou selecionar aquilo que eu vejo que a maioria do Brasil inteiro estão querendo e estão pedindo, né? Não aquilo que eu gosto e não aquilo que às vezes é modinha de determinados grupos, de determinadas cidades, entendeu? Então, isso eu procuro fazer. Então, eu reparo, eu observo. E toda pessoa que tem, já é um conselho, toda pessoa, se você for abrir confecção, se você for abrir uma loja, qualquer coisa que você for abrir, você tem que observar, você tem que ser reparadeira.
Você tem que reparar nas pessoas. É igual aquela coisa assim, se você vai dar um presente para uma pessoa, tem uma grande chance da pessoa não gostar. Eu acho que é 80% de chance da pessoa não gostar do seu presente. Então, por quê? Porque as pessoas tendem a dar assim, eu vou dar aquilo que ela não tem. Às vezes ela não tem porque ela não usa. Eu vou dar uma blusinha cor-de-rosa porque eu nunca vi ela com uma blusa cor-de-rosa. Isso significa que ela não gosta daquela cor, então não adianta dar. É a mesma coisa se você abrir uma loja, eu vou trazer amarelo, vou trazer verde oliva, vou trazer não sei o quê, porque na minha cidade não tem ninguém vendendo essas cores. Às vezes não tem ninguém vendendo essas cores, porque as pessoas já até tentaram vender e as pessoas ali naquele local não usam. É igual, por exemplo, a cidade que eu moro, Santos, as pessoas não são muito coloridas. Apesar de ser uma região de praia, as pessoas gostam das cores mais neutras. Já lá em Itatiaia, em Penedo, que eu recebia muito cliente do Rio de Janeiro, da capital, né, carioca, eles gostavam só de coisas coloridas, de cores fortes, e era praia também. Para você ver que nem mesmo regiões de praia do nosso país têm o mesmo estilo de vestimento. Então, isso você tem que observar, né? Agora, como eu vou lançar coisas que é para o país inteiro e até para fora do país, porque tem muita gente fora do país que são meus alunos dos cursos, né? E que usam os meus esquemas do site, eu tenho que pensar como um todo. Então, eu tenho que ver aquilo que a maioria está querendo. Esse vai ser sempre o critério de escolha das peças que eu coloco, tanto no site infantil quanto no site adulto, e como eu vou colocar dentro do curso. Então, porque eu não tem como eu colocar mais do que 4 moldes em um mês. Porque não é só eu fazer os moldes, tem também a equipe que vai digitalizar e fazer essa digitalização aqui, né? Não é uma coisa fácil, né? Então não é uma coisa rápida, não é que não seja difícil, mas não é uma coisa, não é fácil mesmo. E também não é rápido. Até para elaborar o texto, elaborar, né, as instruções de montagem, não é uma coisa que eu faça rápido. Por isso tem que ser só 4. Então não vai dar para, vamos supor, eu pedi e ninguém não me atendeu, mas acontece que são só 4 moldes a mais todo mês, então eu vou sempre seguir a maioria, tá? E eu faço uma lista. Geralmente eu tenho um caderninho que eu vou anotando, pediram isso, então tá lá, vestido. Eu lembro, vocês lembram da pandemia quando começou? E alguns artistas começaram a cantar em live, né? Eu lembro da Ivete Sangalo, o famoso pijama da Ivete Sangalo, que eu tive que colocar, né? Aí eu fiz até a costura dele no YouTube e ele bombou. Porque era aquele momento. Hoje ninguém liga, né? Para aquele pijama, quer dizer, não que no inverno não faça, né? Mas ninguém liga tanto, porque foi uma coisa daquela situação, né? Agora, assim como, por exemplo, em julho, né, o Vestido da Barbie lançou o filme, todo mundo achou lindo, todo mundo quer, aí fica aquele monte de pessoas querendo, assim como foi da Wandinha, né? O vestido preto da Wandinha, que foi muito procurado. Então, depois aquilo ali esquece, ninguém quer saber mais, né? Porque aquele filme já foi visto, já caiu no esquecimento, vem outro. Então, assim, sempre tem um filme acontecendo com uma roupa daquele filme. Sempre tem uma novela acontecendo com a roupa de um determinado personagem, né? Sempre tem um artista que fez um show em algum lugar e alguém gostou daquela roupa. Um Big Brother. Um Big Brother, né? Que, por exemplo, quando era lá da Juliette, foi o topzinho usado por cima da camisa, né? Então, assim, a moda, o próprio nome já diz, né? Tá na moda e sai da moda, com mais velocidade. E quando isso acontece, assim, com uma roupa específica, por causa do filme, da série, do Big Brother, da novela, o que for, as pessoas querem isso, assim, muito rápido. É muito rápido. Né? E porque você falou, como você falou, logo todo mundo esquece. Então você também tem que conseguir um acesso a isso de forma muito rápida. Sim. É aí que o projeto ajuda. Exato. Porque assim, Marlene, além de você ter uma comunidade de alunos muito grande nos cursos pagos, tem as suas redes sociais, né? Por onde você vai coletando esses pedidos, assim, que são redes sociais grandes, mas você faz as suas próprias pesquisas também. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho, pessoal, porque assim, quando a gente fala assim, eu vou fazer pesquisa de moda, eu vou acompanhar a Semana da Alta Costura de Paris. Gente, isso é muito distante da nossa realidade, né? Até isso chegar para o que os nossos clientes da nossa cidade vai pedir, acontece muita coisa nesse intermeio. E como que você faz isso? Assim,
Eu assisto de tudo, né? Então, por exemplo, eu acompanho as semanas de moda, né, da alta costura, etc, até porque ali lança as cores, né, que vão ser usadas, né? Tem a Pantone, que é que lança a cor que vai ser. Você fala assim, como é que é aquela cor que todo mundo, todo estilista começa a fazer? Porque tem uma empresa chamada Pantone que ela lança a cor, que ela escolhe, decide aquela cor, aí os estilistas usam aquelas cores nas suas coleções, né? Mas nem tudo que está em Paris, ou que está em Milão, ou que está em Londres, vai pegar no Brasil. O Brasil é um país de clima tropical, o Brasil é quente, né? E às vezes aquele tecido, aquele modelo, e mesmo porque hoje em dia os desfiles eles são mais dessas, como é que fala? Conceituais, né? Eles são mais para chamar atenção. Porque quando você fala assim que o cara coloca um vestido de cabeça para baixo no corpo de uma modelo, não é porque aquilo ali vai usar, é para chamar atenção, porque aquilo ali, os jornais, né, que comentam a internet, vai todo mundo comentar. E se está todo mundo comentando, a marca entra em evidência. Aí a pessoa vai pesquisar a marca e ela acaba comprando aquela blusinha clássica comum, né? Da marca. Igual aquela estilista que colocou os animais, né? Tinha aquela cabeça de leão que aparece. Que houve um monte de polêmica e tal, mas ela chamou atenção para a marca dela. Quem não conhecia passou a conhecer. Passou a conhecer, né, a marca. Né? Então, assim, eles querem até gerar uma polêmica, até gerar assim, um constrangimento ou um susto, para todo mundo comentar e aquilo ali ficar em evidência, né? Então, assim, são detalhes que eu presto atenção. Fora, tirando isso, o que eu presto atenção é no caimento, é no decote, é na gola, por exemplo, no comprimento de um blazer que já foi curto, agora todos eles são compridos. Então, determinados detalhes que vai determinar, assim, o que determina realmente o que vai ser usado, né? Que cada época, vamos supor, tem época que a costura do ombro é aqui, tem época que já é ombro caído, deslocado, tem época que você vê a gola de blazer, a gola, a tipo gola esporte, tem época que ela com bico, né? Ou ela é muito larga, a lapela é muito larga, ou a lapela é muito estreita, né? Ou a gola muito estreitinha, ou a gola larga. Então, esses detalhes eu presto muita atenção, né? Até porque vai mudando. Um blazer que está usando hoje, daqui a 5 anos, ninguém quer saber aquele modelo, é outro modelo. Né? Então, por isso, quando você vê uma peça antiga em brechó, você olha para ela e fala, é blazer, né? É marca boa, mas por que eu não estou gostando? Às vezes é porque ele está com uma gola que usou naquela época que não está usando agora. Esse não gostar de alguma coisa lá, né, antiga, que às vezes você não gosta, mas não sabe por quê. Você fala assim, mas tem tudo para gostar, é um blazer, não sei o quê, é marca boa, por que eu não estou gostando? É porque tem um detalhe ali que não está usando hoje. Às vezes uma ombreira mais larga, uma ombreira mais estreita, um ombro maior, um ombro menor, são pequenos detalhes que eu observo. Mas assim, o que é importante, eu vou muito, por exemplo, a São Paulo. Isso significa ir em shoppings populares, em shoppings de marcas caras, observar tudo, anoto aquilo que eu acho importante, eu anoto, fotografo. Vou muito no Bom Retiro em São Paulo, no Brás em São Paulo. O Brás é mais popular, o Bom Retiro é mais assim, uma roupa tipo para trabalho, né? E já, por exemplo, no Brás você vai encontrar também uma roupa para trabalho, mas vai encontrar também aquela roupa modinha do jovem que quer baladinha ou que quer sair, né? Etc. Então, assim, tudo eu observo, aquilo que eu posso fotografar, fotografo, compro algumas peças também, que eu vejo assim, poxa, eu tô vendo só a frente, eu quero ver o forro, como é que foi colocado por dentro. Eu compro. Aí eu compro aquela peça até para eu ver o acabamento. Se tem uma novidade, porque o acabamento também muda. Eu sou costureira, né, digamos assim, há mais de 50 anos, porque eu tô com 58, lá com 7 anos, a idade que eu mais lembro, que eu já chuleava a roupa para minha mãe, era quando eu tinha 7 anos, porque eu lembro que eu ia para a escola e quando eu voltava da escola eu tinha que chulear. Então isso gravou na minha cabeça e eu sei que eu tinha 7 anos, mas provavelmente eu aprendi antes, né? Mas vamos lá no 7. Então eu já estou, né, mais de 50 anos. Só que todas as técnicas que eu aprendi daquela época para cá já evoluiu muita coisa. Muita coisa mudou e eu fui entrando em contato durante a minha vida com outros tipos de peças dessa forma. Se eu entro num brechó, eu vou olhar como por dentro das peças, vou virar do avesso, né? Fotografo algum detalhe que eu achei interessante e vou também comprando livros. Eu compro muito livros de modelagem, né? Até para ver como é que o cara pensou, como é que ele pensa na modelagem. Livros internacionais, compro pelo Amazon.com, né? Livros em inglês, livros em francês, tudo quanto é língua.
Depois eu tenho um programinha no meu celular que eu vou traduzindo, né? Aquele programinha do próprio Google Tradutor. Tem um aplicativo que você fotografa ali e traduz, é ótimo. Mas é gratuito. Mas enfim, então de tudo quanto é forma eu encontro essas informações. Então assim, não dá para você assim, eu vou abrir a loja, eu vou lá naquele fornecedor, eu compro lá, jogo aqui na minha loja e pronto, acabou. Né? E fico cego pro resto. Não pode, você tem que observar. E o principal é observar o teu cliente, a tua em volta. Isso daqui, por exemplo, tá todo mundo, né? As meninas jovens são todas com sainha nesse comprimento. Então eu sei que eu tenho que trazer sainha de comprimento. Não importa se eu sou evangélica, eu só uso até o joelho, mas se a minha cliente é uma menina de 16, de 20 e pouco, ela quer aquela sainha no meio das coxas, você tem que ter. Né? Então, assim, você tem que pensar no seu cliente e estudar as cores que as pessoas usam na sua cidade, o tipo de roupa que elas gostam. Se elas usam mais roupa esportiva, tipo jeans e blusinha, você tem que trazer. Se elas gostam de roupas mais socialzinha, elas gostam de um blazerzinho, elas gostam de uma camisa elaborada, gostam de uma saia, né, diferente, assim, né, mais elaborada, porque elas saem à noite, elas, né, então você tem que trazer. Então, é observar. É sentar no banco da praça observar, é sentar no shopping. Então, assim, eu comecei, antes de eu abrir a minha confecção, antes de abrir loja, eu peguei um caderno, sentei lá na praça de alimentação do shopping, tomei Coca-Cola quase o dia inteiro, né? Para poder observar as pessoas que entravam ali na praça de alimentação e anotando. Tantas pessoas passaram de bermuda, tantas pessoas de short, tantas pessoas de saia, tantas pessoas, a cor mais verde, mais amarelo, mais não sei o que, mais não sei o que, não sei o que, fui marcando X, porque aí eu já tinha uma noção das cores de tecido que comprar, o tipo de tecido e o tipo de roupa que fazer. Porque eu fui na maioria, fiz lá aquela planilhazinha, anotando no caderno, e eu fiz para a maioria. Mesmo assim, a gente ainda tem perda, imagine se não pesquisar. Então, né, tem que ser pesquisado, certo? Até para você fazer uma roupa para você. Então, vamos supor assim, eu vou num casamento, né? Eu vejo muitas vezes essa pergunta. E eu queria fazer esse vestido para mim. Aí a pessoa me manda foto. Aí eu vou ver o perfil da pessoa e eu vejo assim, gente, esse vestido não vai ficar bem no corpo dela, né? Ele não vai cair bem, né? Ele tá assim, até que ele é um vestido bonito, mas no corpo dela não vai ficar legal. Então, assim, eu não tenho assim, por exemplo, eu não vou lá dizer, né, para a pessoa, eu vou, o que eu vou fazer? Quem já viu eu respondendo, fala, olha, esse vestido, você vai usar, ele vai fazer com tal tecido, tem essa modelagem no site que dá para você adaptar, você vai fazer assim um molde, assim assado, mas esse vestido não fica bem se você tiver barriga saliente, mas esse vestido não fica bem se você tiver muito músculo. Então, eu dou uma dica ali, né? Para a pessoa, assim, né? Então, não vai ficar bem. Porque, assim, que é uma coisa muito importante, você também aprender a conhecer o seu corpo, aquilo que vai ficar melhor em você. Porque mesmo que hoje fala assim, que a gente ouve, né? Hoje está tudo, uma coisa assim, da história mundial, não é só o Brasil, de que as pessoas têm que se aceitar como são, né? Com o corpo que são, do jeito que são, e tem que poder usar qualquer coisa. Se ela quer usar isso, ela usa, se ela quer usar isso, aquilo. Mas se você pode usar uma roupa que vai melhorar você, que vai te valorizar, vai te deixar mais bonita, para que você vai usar o feio? Entendeu? Então, por exemplo, né, eu sou baixinha. Se eu for usar assim, uma roupa com 3 cores assim, vai deixar mais baixinha ainda. Então, para que eu vou usar? Pode ser bonito para uma pessoa alta, mas para mim não vai me valorizar. Então, assim, se você pode escolher observando, você observa, né? Se você pode melhorar a sua vestimenta de acordo com o seu corpo, para que você vai usar aquilo ali? Porque todo mundo fala que eu posso usar qualquer coisa. Não é qualquer coisa, né? Ninguém usa põe no corpo qualquer coisa. Se não pegar um saco de farinha, né? Assim, ela passar e vendar e sair por aí. Não é bem assim, né? As pessoas querem estar bem com o espelho e consigo mesma. E estar bem com o espelho é você olhar e achar bonito em você. Estar bem consigo mesmo é aquela roupa ser confortável também. Você pega aquela roupa engessada, que fica parecendo que você vai explodir de tão justa que tá, e você fica tendo que encolher a barriga para aquela roupa ficar assim, né? Colada no corpo, e você fica ali engessado, você não
consegue, não posso levantar daqui porque senão a saia vai não sei o quê. Eu não posso, essa saia eu não posso sentar, porque se eu sentar vai ficar muito curta, vai levantar. Então não faz, não põe. Então o modelo foi mal escolhido. Você tem que escolher uma roupa que você vai se sentir bem. Tudo isso é observação, gente. A gente não nasce sabendo nada. Isso é uma questão de estética. Estética você ganha observando. Aquilo que agrada os teus olhos, você tem que procurar saber. Nossa, aquela roupa tá tão bonita daquela moça. Aí você tem que falar assim, tá bonita. É só porque ela é cor de rosa? Não, não é. Então observa, por que tá bonita aquela moça? Então provavelmente ele tem um corte assim, aquela saia é dessa forma, aquela blusinha é desse jeito. Então aquele corte, aquele detalhe que tá naquela roupa, tá ficando bonito. Eu posso usar e fazer para vender? Posso. Né? Então eu posso fazer de outras cores, posso usar o tecido? Posso. Então eu vou tentar encaixar aquilo que está valorizando aquela peça naquela pessoa nas roupas que eu vou fazer, você entendeu? E você vai criando em si. E Marlene, foi assim, pensando em tudo isso, então que surgiu essa ideia deste terceiro projeto, porque, veja bem, por mais que você está sempre super antenado e colocando no blog os esquemas de modelagem, tem muita gente que tem dificuldade com os esquemas, né? Que não consegue mexer. É porque assim, a razão do projeto é assim. Então eu faço de tudo para ajudar vocês, assim, para vocês conseguirem fazer as suas próprias roupas e conseguirem, né, ganhar dinheiro também, né, que é o principal que eu na minha cabeça, né, que eu penso. Então, assim, ensinar você a fazer o molde do zero, você tem que ter, né, muitos, eu estou com mais de 20 mil alunos. Então, essas 20 mil pessoas, quando compraram o curso, elas se dispuseram a ter um tempo para poder assistir a aula, aprender aquela técnica, fazer o molde, usar suas medidas, testar a peça, né? Então, são pessoas que querem realmente fazer do zero, aprender o jeito de modelagem, para, né, fazer. Aquelas pessoas que vão no meu site, ela quer aquele esquema pronto para ela ali copiar em tamanho real, agilizar um pouco. Só que tem muitas pessoas que têm menos tempo ainda. Ela quer já o molde pronto, ela não quer ter que aprender. Porque não é assim, gente, qualquer coisa na vida, né, a pessoa faz com gosto e faz bem feito quando ela gosta, né? É igual trabalhar em algum lugar. Se você trabalha num lugar que o ambiente é bom e aquilo que você faz é uma coisa que te dá prazer, você gosta de ir trabalhar. Você não reclama de férias, você não reclama, né, de ter que ficar uma hora extra, porque você gosta de fazer. Quando você está num lugar que você não gosta das pessoas, você não gosta daquilo que está fazendo, você chega na segunda-feira contando as horas para chegar na sexta, para você ir embora logo, você quer se livrar daquilo ali. Então, assim, é a mesma coisa qualquer trabalho manual, né? Se essa xícara existe, é porque alguém gosta de fazer, alguém criou o desenho, alguém desenhou, alguém lá, por exemplo, trabalha, tem uma fábrica que trabalha com essa louça, e quem criou essa fábrica é alguém que gosta de fazer isso aqui, né? Porque senão ele já tinha fechado a fábrica. Então, assim, para tudo. Então, assim, tem pessoas que gostam de fazer o molde, tem outras que preferem só costurar, ela não quer fazer o molde, então ela prefere o molde pronto. Tem as pessoas que querem aprender a fazer do zero, fazer sobre medida, a criar as peças. Aí tem os meus cursos que ensinam você a fazer o molde do zero, né? E usar suas próprias medidas e criar suas próprias roupas. E para aquelas pessoas que querem o meio termo, né? Assim, eu pego o esquema lá, eu faço aqui e faço uma modificadinha e faço as peças. Tem lá no site. Só que muita gente me pede um molde pronto. Você me fala assim, não tem PDF? Não tem... Então, assim, pensa, se tem essa demanda de pessoas que têm pouco tempo, que ela prefere um molde já pronto, porque ela quer já fazer para confecção, ou ela quer fazer até mesmo, adaptar para si mesma, mas ela não quer ter muito trabalho, digamos assim, né? Ela não gosta muito do lápis e da borracha, digamos assim, né? Não gosta muito do lápis e da borracha e do papel. Então, eu vou criar esse projeto. Então, agora eu vou estar tendo 3 projetos, né, digamos assim, que são os projetos da minha vida, que é ensinar você tudo que eu sei, de fazer do zero, né? Porque a partir do momento que você terminar o curso, você vai estar sabendo tanto que eu sei, porque eu ensino tudo que eu sei, não guardo nada para mim, mesmo porque caixão não tem gaveta, não vou levar nada, né? Então, eu não quero que tudo que eu sei morra no meu cérebro, né? Eu quero que continue útil para alguém. Tem lá no meu site, né, um outro projeto que quem quer lá pegar o esquema e transformar em molde, né, e
seguindo aquelas medidas. E tem o projeto já do molde pronto para quem quer esse molde só imprimir, recortar e usar, né? E assim, Marlene, o que eu vejo que a gente traz como grande diferencial desse projeto, porque você que está assistindo pode estar pensando assim, tá, mas molde pronto tem gente distribuindo de bacia na internet, né, de graça, para que eu vou pagar essa assinatura aí para ficar tendo moldes prontos? Bom, primeiro que molde, você que trabalha com costura e modelagem sabe que o molde tem que ter procedência. Se ele não for feito do jeito certo, se ele não for um bom molde, ele vai dar errado e você vai perder tempo e dinheiro, porque você vai estragar o tecido, vai costurar a roupa, vai se queimar com a sua cliente, enfim, vai dar tudo errado. Então o molde tem que vir de uma modelista profissional. E a Marlene, a gente nem precisa falar isso aqui, existe um lastro histórico na internet que traz essa autoridade da Marlene para todo mundo que pesquisar, para quem não conhece ainda. E o segundo é esse timing, né? Essa sensibilidade de pegar as tendências, né? Essa assessoria e isso das tendências, do que vai estar usando, a gente traz nas lives também. Porque os moldes desse projeto só tem acesso, óbvio, quem paga, né? Então quem vai ali fazer assinatura, se tornar uma aluna, é quem vai ter acesso a tudo isso. Inclusive, eles são todos registrados. Quando você fizer essa impressão do molde, ele vai ter o registro da Maximus, da Marlene, não é algo que você vai conseguir ficar duplicando por aí. E também as lives, daí é uma live aberta ao público, que é feita uma vez por mês, como uma forma de conteúdo também, como a Marlene faz em tantas plataformas aí de forma gratuita e nunca parou de fazer, né, Marlene? O blog, por exemplo, sempre foi gratuito, vai continuar sendo, o próprio YouTube é tudo gratuito. Então essas lives que vão acontecer no YouTube vai ser como uma defesa de tese, digamos assim, do porquê que você está colocando esses 4 moldes no projeto esse mês. É porque no Big Brother teve a tal da pessoa e daí todo mundo quer. É por causa do filme X, é por causa da série Y. Então você vai trazer também uma justificativa para isso, porque assim, roupa clássica por clássica já tem 50 lá, para quem comprar agora e lançar. As outras, elas trazem, claro, essa parte da roupa clássica também, mas trazem então aquilo que vai estar usando. Porque pensando, por exemplo, assim, quem tem confecção, e quando eu falo assim, quem tem confecção, não tô falando daquela pessoa que tem uma fábrica com dezenas de funcionários. Pode ser uma confecção que só trabalha você, mas que você costura para fora. Precisa saber o que as pessoas vão pedir, porque senão, se você não é uma modelista que sabe fazer absolutamente tudo, a tua cliente vai chegar pedindo a roupa que está usando no filme de agora, porque a filha dela quer ou porque ela quer, e você não vai saber por onde começar. E daí você vai ficar dependendo de achar esse molde pronto em algum lugar. Aí você vai ter que pegar ele de uma pessoa que você nem sabe se é confiável, ou você vai ter que ficar esperando a Marlene colocar no blog, e você nem sabe se ela vai colocar no blog, e aprender a modelar aquela peça do zero. Às vezes não é uma opção porque você não tem tempo. As clientes não chegam num ateliê pedindo uma peça para daqui um mês ou 2, né? Normalmente elas querem para a semana seguinte, para daqui 10 dias, né? Então, acho que esses são os grandes diferenciais, essa parte da leitura de tendência que poucas pessoas sabem fazer no nosso mercado. Normalmente, todo mundo só vai com a manada, né? E que você faz isso com muita propriedade a vida toda. E a parte da qualidade do molde. E também as técnicas de ajuste, porque os moldes eu vou seguir uma tabela padrão, né, da BNT, né? E às vezes o teu corpo não está dentro daquela tabela. Então, por exemplo, às vezes, eu, por exemplo, dá um exemplo. Então, eu sou baixinha, eu sou tamanho 48, mas eu tenho 1,50 m. Então, o que acontece? A altura de cava da tabela do tamanho 48 é grande demais para mim, então eu tenho que reduzir. Isso eu ensino e gravei aula ensinando a reduzir e a ampliar o molde. Ou seja, como você diminuir, como você aumentar, né? Aonde é que você vai mexer. Então, assim, essas coisas, então esse tipo de detalhe eu ensino. E as técnicas de ajuste, como você ajustar, vamos supor, a pessoa tem muito busto, mas o molde ele não prevê muito busto, ele prevê aquele padrão, né? Então, todas essas técnicas de ajuste estão dentro, as aulas estão lá dentro, que você vai poder adaptar aquele molde antes de cortar no tecido, né? Porque antes de cortar no tecido, você vai ter que testar. Até como testar ele, por exemplo, em papel, né, de seda, eu ensino para vocês também. Legal. Então, gente, agora que vocês já sabem tudo que tem nesse projeto, acho que a gente não esqueceu de nenhum ponto, eu fiquei seguindo aqui a minha pauta para não deixar nada importante para trás. Vamos falar sobre o valor. Para quem já comprou os cursos da Marlene, especialmente quem comprou assim numa campanha, depois de um mini curso e tudo mais,
sabe que os cursos são um valor normalmente em média de R$ 397 a R$ 497 e o projeto fica dentro disso também. Então aqui na Maximus, quem já comprou outros cursos, né, não só da Marlene, sabe que a gente nunca extrapola mais do que esses valores, nunca fizemos isso. E esse projeto ele tem um valor de assinatura para começar, já com 50 moldes lá dentro e acesso a tudo que vai acontecer dentro de um ano, acesso aos 4 moldes mensais, ou seja, um molde por semana, acesso também à live de forma ali divulgada, tudo bem organizadinho, na sequência que tudo está acontecendo, acesso ao suporte direto com a professora Marlene através de grupo de Facebook e através de dentro da própria plataforma da Hotmart, como já acontece dentro dos cursos. A apostila, a gente até esqueceu de falar. Sim, vai ter uma apostila. Tem uma apostila super completa também. Né, com todas as técnicas que eu tô falando de como aproveitar o molde, né, de como usar o molde, de graduação, vai ter uma apostila bonitinha. Uma apostila super completa. O suporte, como eu já falei, que é esse acesso bem próximo com a professora Marlene. E os moldes femininos, adultos, infantis, masculinos, nessas grades de tamanho, que é o modinho plus size e os tamanhos especiais. Então, tudo isso, a assinatura é R$ 397 à vista. Você pode parcelar, pode pagar em 12 vezes. Se você dividir esse valor pelo número de moldes que já tem, né, que vai aumentar ao longo do ano, vai quase dobrar, né, ao longo do seu primeiro ano de assinatura, esses moldes que começam em 50, vai praticamente dobrar a quantidade, você paga um valor bem baixo por modelagem. Então, assim, tanto para quem não sabe modelar ainda, quanto para quem só sabe modelar, mas quer uma coisa mais prática e rápida, é um valor bem irrisório, bem acessível mesmo, por modelagem. Esse é o valor. Depois de um ano, se você quiser continuar recebendo essas modelagens todo mês, daí você paga metade, então, desse valor de R$ 397. É uma campanha especial que a gente faz. Quando a gente está lançando algo novo aqui na Maximus, a gente sempre faz um valor especial. E como esse é o lançamento desse projeto, também está com valor especial. Então, ao longo dessa semana, e clicando aqui no link que está na descrição desse vídeo, desse episódio que você está assistindo, você consegue ter mais detalhes. Aqui embaixo na descrição também tem o número do atendimento da Maximus, se você ficou com alguma dúvida, quer chamar aqui o pessoal, quer ligar, quer mandar uma mensagem pelo WhatsApp, também está aqui o contato. E o que faltou de informação nesse episódio, o pessoal do atendimento vai passar para vocês. Mas eu acho que ficou bem completo, né, Marlene? Tem mais alguma coisa do projeto que você quer falar? Eu acho que explicamos tudo, né? Bem explicadinho. Show! Então, mais um projeto que saiu do forninho. Vamos falar agora do mini curso? Vamos falar de forma breve, porque aqui do mini curso também tem muita informação. Mas, gente, ó, até no próprio mini curso, né, no vídeo, a Marlene fala: esse é o 5º e, parando para fazer as contas, é um por semestre, faz 2 anos. Esse já seria ali o 3º ano, né, quase assim, de um mini curso por semestre. E os mini cursos, eles também trazem essa questão das tendências, porque a gente sempre faz pensando nas estações, né, que estão por vir. Então, esse mini curso agora ele vai ser no mês de setembro, gente, totalmente gratuito. Tenho certeza que você que está assistindo aqui já deve ter participado de algum, ou pelo menos visto. E Marlene, o que você trouxe para esse mini curso desse ano? Esse mini curso eu escolhi peças fáceis de fazer, né? Assim, só que já, por exemplo, um molde e a costura de um vestido simples, levemente evasivo. Não é muito evasivo, não é um vestido trapézio e também não é um vestido extremamente largo. Então é um vestido clássico, digamos assim, né? Que nunca sai de moda. A blusinha dégagé, que está bem agora, já começou nesse ano, no começo do ano, e está vindo para frente, que são as peças com drapeado, e eu escolhi a blusa dégagé, que é aquele drapeado no decote, né? Que ele também não é difícil de fazer. A gente vai aproveitar o molde do vestido e vai transformar, que aí eu estou ensinando uma transformação de molde, que eu acho que é a primeira vez que eu ensino uma transformação. É você fazer um molde de um vestido, e depois usar esse mesmo molde, transformar numa blusa e transformar numa blusa com drapeado no decote, né, no dégagé. E um short com elástico, que eu até mostro em aula, que você pode, se você quiser fazer com pregas na frente, você pode, né? É só alterar, né, a frente. E que também você pode usar esse mesmo molde para fazer uma pantacura ou uma pantalona, né? Porque aí é o gosto do cliente, né? Então são essas 3 peças que
E nós vamos ensinar não só a modelagem, como também a costura completa. Então, na verdade, é um mini curso gratuito de modelagem e de costura. Tudo gravado aqui no estúdio. Ao longo dessa semana e das próximas, vocês vão ver bastante coisa desse mini curso. Para participar, gente, é gratuito, mas precisa se inscrever. A inscrição é você clicar no link que está embaixo desse vídeo aqui na descrição do YouTube, colocar ali o teu nome, o teu e-mail, o teu número de WhatsApp, entrar no grupo do WhatsApp. Por que tem que se inscrever mesmo sendo gratuito? Tudo gratuito. Porque para você receber os materiais, você precisa estar ali com o teu e-mail cadastrado, ou pelo menos com o teu WhatsApp cadastrado, né, e entrado no nosso grupo. Porque assim, os nossos minicursos, eles não são chamados de minicurso à toa. Tem prova, tem apostila, tem vários materiais que são enviados. E como é muito conteúdo, né, Marlene? Porque assim, tem as aulas, aí tem as aulas de modelagem, tem as aulas de costura, tem as lives para tirar dúvida. A chance de você se perder e deixar alguma coisa para trás é grande. Então a gente vai mandando e-mail, mandando mensagem para avisar vocês de que as coisas estão acontecendo. Por isso que é importante você se inscrever, porque senão você nem recebe aí os materiais e os avisos, tá bom? Então é um mini curso também totalmente novinho, a gente fez uma produção de moda muito bonita, fizemos fotos lindas, espero que vocês gostem. E ao longo do mini curso a gente tem os nossos encontros ao vivo, eu e a professora Marlene, para tirar as dúvidas de vocês do mini curso. E o objetivo de fazer esses eventos online, que a gente chama, basicamente são dois. Como a Marlene já tem muitas alunas, para quem já é aluna dos cursos ou aluno, é uma forma aí de dar um gás, né? Dar uma renovada de espírito, voltar a estudar, às vezes a pessoa estava meio desanimada. Mas para quem não é aluna também, é uma forma de conhecer o método de ensino da professora Marlene. É como se fosse assim uma amostra dos cursos que ela tem com a Maximus. E o bônus dessa vez é que a gente está lançando junto, então, esse terceiro projeto. Sim, exatamente. Então, Marlene, tem mais algo a acrescentar? Não. Por enquanto só. Então o nosso episódio vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse encontro. Tivemos mais uma Rádio da Costureira. Vocês sabem que a nossa apresentadora, a professora Viviane, está aqui toda semana, nesse mesmo dia, neste mesmo horário. Só não nesse mesmo lugar, porque daí nesse lugar aqui em Toledo é quando a gente tem uma professora que está aqui em gravação, que tem sido praticamente todos os meses, dessa vez foi a Marlene. Então, Marlene, obrigada primeiramente por essa semana de trabalho que a gente está encerrando hoje. Dessa vez foi só uma semana, normalmente são duas, né? E obrigada por esse episódio. Eu que agradeço mais essa oportunidade. Eu espero que vocês gostem não só do mini curso, como também desse projeto novo. É isso aí, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.